Lucas 6, 47 a 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Estas são palavras do Senhor Jesus no final de um discurso que é conhecido como o Sermão da Montanha, que está com mais detalhes e mais extensamente descrito em Mateus 5, 6 e 7. E no final do capítulo 7, Jesus diz estas mesmas palavras, muito conhecidas como a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Mas aqui em Lucas nós vemos alguns detalhes que nos podem fazer entender melhor a diferença entre estas duas casas. Esta casa sobre a rocha e esta casa sobre terra. A diferença que Jesus diz que existe entre estes dois homens, porque as casas falam de dois tipos de pessoas, a diferença entre estes dois tipos de homem, ouve as minhas palavras e as observa, e aquele que ouve e não pratica, a diferença entre estes dois homens é que este que ouve e observa as palavras de Jesus é o que vai a Jesus. Enquanto que aquele que ouve e não pratica, não há qualquer referência em ir a Jesus. Podemos depreender que ele não vai a Jesus. A diferença entre ouvir e observar e ouvir e não observar, não praticar, é ir a Jesus. E a diferença entre ir a Jesus e não ir, de acordo com esta ilustração que Jesus contou, ir a Jesus é cavar e abrir bem fundo e colocar os alicerces sobre a rocha. Isto é, ir bem fundo na verdade de Deus, de quem nós somos. É o arrependimento. É ir bem fundo na realidade da miséria da nossa alma. É colocar a base da nossa vida na rocha, em Deus, em Jesus. Ou seja, é ir a Ele e continuar indo a Ele. Aquele que ouve e não pratica, aquele que não vai a Jesus, é semelhante ao homem que edificou esta casa sobre a terra, sem alicerces. A diferença entre as duas casas, ela não é visível, por isso elas são iguais à primeira vista, porque não é possível ver a diferença entre elas, até que venha o juízo de Deus. Vindo a enchente, bateu com ímpeto corrente naquela casa, na qual bateu com ímpeto a corrente. Mas a casa que tinha alicerces sobre a rocha não pôde abalar a corrente. O ímpeto da corrente não a pôde abalar. Mas sobre a casa que não tinha alicerces, logo caiu. Foi grande a ruína daquela casa. Mas sobre esta casa, sobre este homem que ouve as palavras e as observa, é aquele que vai a Jesus e continua indo a Jesus. Pode vir a corrente, pode vir a enchente, pode vir a prova, a luta, a dificuldade, a tribulação, a perseguição, mas não pode abalar esta casa, porque estava fundada sobre a rocha. As duas casas são semelhantes. A diferença só pode ser vista quando o juízo de Deus vem, a enxurrada. O ponto de Jesus aqui, claramente, é que nós, para ouvirmos as palavras e as observar, precisamos de ir a Ele. E ir a Ele é como cavar bem fundo e colocar os alicerces da nossa vida espiritual na rocha, em Jesus. É continuar indo a Ele. E só vamos a Jesus e vamos continuar indo a Jesus só se não estivermos satisfeitos com uma vida espiritual superficial, sem alicerces. Só quem está insatisfeito com uma vida espiritual superficial cava, busca, abre bem fundo os alicerces.
sobre a rocha. Vai a Jesus e continua todos os dias indo a Ele.